Hoje vamos falar sobre como burlar o processo de destilação em dois alambiques e obter um resultado semelhante com apenas uma passagem usando essas coisas chamadas pratos. Como vão, Chasers? Espero que tenham uma semana incrível. Sou Jesse e este é o Still It. E eu tenho feito uma série de vídeos que mostra para vocês cada tipo diferente de destilação. Em vez de focar em fazer um produto específico, estamos falando sobre as diferentes maneiras de operar diferentes alambiques e por que você iria querer fazer isso. Então, nós já fizemos as destilações de stripping, já fizemos a segunda parte da dupla destilação, ou seja, você faz uma destilação de stripping e depois a destilação do espírito, dupla destilação, ambas feitas com um alambique, dupla destilação em alambique. Hoje, vamos ver uma maneira de meio que burlar esse processo um pouco. E em vez de ter que fazer duas destilações separadas, a gente pode conseguir praticamente o mesmo resultado com apenas uma. Como eu disse, com as placas agora, vamos direto ao ponto e temos um tempinho livre. Vou falar sobre os porquês, os comos e os motivos quando tivermos um tempo. O primeiro passo é encher o alambique e, diferente da destilação em dois potes, vamos direto do fermentador para o alambique. Então estamos enchendo o alambique com o mosto. Em vez de low wines, lembrem-se pessoal, se vocês são novos nisso, low wines é o resultado. O líquido destilado da destilação de arranque chama-se low wines e o mosto é o que foi recém-fermentado no fermentador. Uma coisinha para notar aqui, pessoal, porque vamos tentar manter uma destilação nivelada em termos de potência de entrada no alambique durante toda essa destilação. Pode ser uma boa ideia deixar ainda um pouco mais de espaço livre na sua panela do que você deixaria para uma destilação de arranque. O mosto que estou usando hoje provou ser um pouco espumoso, pois ele espuma e tenta borbulhar por todo o alambique. Não está destilando, só meio que percolando, então vou encher até cerca de 2/3, deixando uma boa quantidade de espaço livre para ajudar a evitar isso. E eu vou colocar um pedaço de manteiga no alambique, certo? Vamos montar o alambique. Precisamos tampar o alambique. Se o seu alambique tiver tampa. Alguns não têm, alguns só têm uma abertura em cima. Eu vou colocar um visor vazio no topo do alambique para poder ficar de olho em possíveis transbordamentos. Próximo passo. Temos as placas de bolhas, e se você é novo na destilação, isso pode parecer um pouco preocupante. Se você não sabe exatamente o que elas são, não se preocupe, vamos aprofundar nisso daqui a pouco. Vamos apenas montar e começar o alambique, e depois podemos falar sobre esse assunto. Então, na minha opinião, para uma destilação única, que é como eu costumo chamar isso, você pode usar entre 1 e 3 placas. Se você está tentando imitar a destilação dupla em alambique hoje, eu vou usar 2. Nós também vamos precisar de outro equipamento que os novos destiladores talvez não conheçam e que não usamos nos alambiques, que é um condensador de refluxo. Esse equipamento é praticamente igual ao condensador do outro lado. Ele só é um pouco menor, um pouco mais compacto, não precisa dissipar tanto calor. Vamos usá-lo junto à nossa coluna. Em breve, explicaremos sua função. Estou usando conectores de 90 graus como braço de ligação, ou basicamente para virar o alambique e então o nosso condensador de produto, que no meu caso é aquele condensador shotgun grande e robusto. Agora temos a parte principal do alambique montada, mas temos 2 condensadores, um aqui e outro aqui. Então você vai precisar garantir que ambos estejam conectados corretamente. Com esse condensador, o ideal é que a água entre por baixo e saia por cima. E o ideal é que você consiga controlar a quantidade de água que entra em cada condensador separadamente. Então eu tenho água vindo da torneira para a parte de baixo do meu condensador de produto, saindo por cima, e em uma torneira separada eu tenho água entrando na parte de baixo do meu condensador de refluxo e saindo por cima. Depois de montar tudo isso, eu recomendo fortemente que você teste agora. Ligue a água, veja se não está vazando nada, se está tudo funcionando direitinho. Se estiver tudo certo, você pode ligar a energia. Este equipamento de destilação está disponível em chasethecraftpom.com.
É o kit multifuncional e você ainda recebe peças extras, outra placa de bolhas e uma coluna a mais. Se quiser fazer vodka, tudo é modular. Se preferir simplificar e usar como alambique simples, também pode. Este é um alambique eletrônico com um pequeno controlador que me permite ajustar a quantidade de energia que está sendo fornecida ao alambique. Já falamos em vários outros vídeos sobre como estamos garantindo que isso não esteja no modo Payday. Se você tiver, está no modo manual e basta ajustar a porcentagem de energia. Agora estou em 52%, mas como estamos apenas tentando aquecer isso e chegar perto da temperatura pelo menos, vou colocar em 100%. Se você nunca lidou com pratos de bolha ou não pensou muito sobre eles, saiba que não são tão complexos. Eles são basicamente apenas uma série de válvulas de ar, ou, acho que mais especificamente, válvulas de vapor e de líquido. Esta placa de bolha tem 3 tubos de subida e um tubo de descida. Vamos falar primeiro sobre os tubos de subida. Eles são compostos basicamente por um pequeno tubo que sobe por baixo e uma tampa invertida que fica em cima. O tubo que sobe por baixo permite que o vapor que sobe pela coluna passe para a próxima câmara. E a tampa que fica em cima força o vapor a subir, passar por cima e descer de volta para o fundo, enquanto também impede que o líquido que está sobre a bandeja volte pelo mesmo tubo. Então, é um ascendente. Ele deixa o vapor subir, mas não deixa o líquido descer. O descensor é exatamente o oposto. Ele retém líquido suficiente no fundo da tampa, que desta vez não está invertida, para segurar o líquido e impedir que o vapor suba pelo ascendente, mas permite que a água escorra de volta. Por que isso é importante para nós? Porque o único propósito dessas coisas, das placas de bolhas, é forçar a interação entre o vapor que sobe pela coluna e o líquido que desce pela coluna. E esse é o coração do conceito que nós, na destilação, chamamos de refluxo. Em breve falaremos sobre a importância disso, mas agora você deve notar que seu alambique começa a esquentar. Portanto, ligue a água para não ser surpreendido com o alambique quente e sem líquido refrigerante. Neste estágio, eu sugeriria que você colocasse uma quantidade razoável de água no seu condensador de refluxo, e mais ou menos o que você normalmente usaria para uma destilação de stripping no seu condensador de produto. Como já mostrei, você pode sentir a coluna com a mão para ver se ela está esquentando. Quando você achar que o líquido está começando a ferver, eu sugeriria diminuir bastante o fogo. Mas para mim, com o nosso alambique que vendemos no ChaserCraft.com, eu abaixo para algo entre 40% e 60%, e a razão de fazermos isso é justamente para chegar ao ponto em que o líquido começa a ferver de forma relativamente lenta. Mais uma vez, só para garantir que não transborde. Quando o alambique atingir a temperatura ideal, ficará assim. Ambas as bandejas estão borbulhando, há líquido sobre as bandejas e vapor subindo. Podemos ver isso pelas bolhas e você vai notar também um monte de líquido descendo de volta para cada bandeja. Mas nada está saindo do bico. Ainda não estamos coletando nada. Isso acontece porque todo o vapor que está subindo está sendo derrubado, ou condensado, devo dizer, pelo condensador de refluxo, que fica logo acima daqui. Na verdade, isso é uma coisa boa, ajuda a equilibrar um pouco o alambique e vale a pena. Deixando rodar assim por cerca de, uma destilação como essa, talvez 5 minutos, para ser sincero, se eu estiver com preguiça, uns 2. Acho mais importante deixar o alambique agir sem interferir, principalmente ao produzir vodka e buscar alto teor alcoólico. O vapor sobe até o trocador de calor, nosso condensador. Ele foi resfriado bem rapidamente e todo esse vapor está sendo enviado de volta como refluxo ou líquido novamente. Como fazemos para que parte do vapor passe pelo condensador de produto, seja resfriada e coletada no recipiente? Existem 2 maneiras principais de fazer isso. Uma é simplesmente empurrar o vapor com mais força, a outra é colocar menos água nesse condensador, para resfriá-lo de forma menos agressiva. E o equilíbrio entre essas 2 coisas é basicamente o coração de operar qualquer refluxo.
Ainda assim, independentemente da configuração que você montou ou do que você está produzindo aqui. Ainda assim, eu sei que o que vou fazer primeiro é aumentar um pouco a potência. No momento, estou em 50%. Vou aumentar isso para cerca de 65% e apenas observar para ver o que acontece. Então, o que mudou? Meio que nada. Há mais borbulhamento agressivo nas placas de bolhas, mas ainda não sai nada do bico. Isso porque o condensador segue funcionando na potência máxima. Eu preciso ajustar isso para baixo, mas antes de fazermos isso, vamos ver o que acontece. E se eu simplesmente aumentar a potência, sabe, nisso aqui? Ainda assim, na verdade eu não tenho certeza, mas espero que isso vai ilustrar um dos motivos pelos quais não podemos simplesmente usar potência. Ainda não vi isso inundar, mas vou ver se consigo fazer acontecer. Segura aí! Vale a pena destacar também que sempre que você faz um ajuste, seja no refrigerante ou na potência que entra na panela, em um alambique de refluxo, especialmente, você precisa dar, dependendo do alambique, dependendo do tamanho do alambique, algo entre 30 segundos e talvez até 5 minutos. Para ver o que acontece, tentei bastante, mas com só um elemento aqui, não consigo fazer isso inundar. Essas placas estão muito bem ajustadas para esse tamanho. Ainda assim, o flooding é quando o nível de líquido nas placas continua subindo, subindo e subindo, o que você não quer. Isso não é nada ideal. Você quer que o líquido nas bubble plates fique bem próximo da altura do downcomer, um pouco abaixo, um pouco acima. Então, de qualquer forma, o líquido está borbulhando por cima, descendo para a placa de baixo, mas o nível do líquido em si não muda drasticamente com o tempo. Então, vamos diminuir isso para, digamos, 75% da potência, algo um pouco mais razoável. Vamos ajustar o fluxo de água e do líquido de refrigeração para o condensador de refluxo, reduzindo novamente. E cerca de 1 minuto depois, começamos a coletar no nosso frasco. Daqui para frente as coisas são bem parecidas com fazer uma destilação dupla em alambique. Então vamos tirar isso daqui e chamar isso de cabeças. Coloque isso no frasco das cabeças. Eu acendo o forno de pizza com isso, limpo coisas com isso, mas nunca bebo, viu? Isso aqui vai ser as cabeças. Se você quiser se aprofundar em como fazer os cortes, eu tenho outros vídeos sobre isso, vou deixar os links aí embaixo, mas vou te mostrar o que eu faço neste vídeo. Mas acho que o que a gente precisa focar neste vídeo é em como operar, como conduzir, como pilotar um refluxo. Alambique. E como eu disse antes, na verdade só tem duas coisas que você vai ajustar na maior parte do tempo, que é a potência que vai para o pote e a quantidade de líquido refrigerante que entra naquele condensador ali em cima. Se a velocidade de saída estiver muito rápida para o seu gosto, ou se ela mudar, tipo, agora ela acabou de diminuir um pouco, na verdade, o que eu estou percebendo. Se continuar a diminuir ou ficar assim por um tempo, eu vou ajustar. Se estiver muito devagar, você pode aumentar a potência que vai para o pote ou diminuir a quantidade de líquido que entra no condensador. Se isso estiver saindo rápido demais, você vai querer fazer uma ou ambas as coisas opostas a essas. Reduza a quantidade de potência indo para o pote ou aumente a quantidade de água indo para o condensador de refluxo. A maior dica, na verdade, tem duas dicas muito importantes que posso te dar para isso. Uma delas é que você realmente precisa praticar e se acostumar a operar seu equipamento. Cada equipamento e destilador funciona de forma diferente. A forma como a sua tubulação e encanamento estão conectados, sabe? Eu frequentemente tenho um pequeno aperto aqui que pode atrapalhar o fluxo de água. Eu sei disso e, de certa forma, até me ajuda um pouco porque eu sou preguiçoso e nunca instalei válvulas boas. Se você tem válvulas ruins, tipo aquelas de esfera ou de jardim, isso deixa tudo um pouco mais complicado. Você só precisa se acostumar ao seu equipamento. A segunda dica, que vale para todos, é a seguinte. Eu sugiro nunca ir ao máximo ou ao mínimo de nenhum dos lados. Então, não vá para a potência máxima, não coloque o fluxo de água no máximo, tentando corrigir a velocidade de retirada, e o motivo pelo qual eu digo isso é que assim que você chega ao máximo ou ao mínimo de qualquer um, você não pode mais ajustar, certo?
Então, se eu chegar à potência máxima ou até perto da potência máxima, eu não posso aumentar mais se precisar. Então, eu sei que é hora de começar a ajustar a água em vez disso. E o inverso também é verdadeiro. Eu nunca uso toda a água porque isso parece muito desperdício. Eu prefiro usar menos energia e consumir menos água. O maior problema que eu tenho é operar com o fluxo mínimo de água. Minhas válvulas ruins, minhas torneiras ruins, chegam a um ponto em que você simplesmente não consegue mais diminuir. Ou está ligado ou está desligado. Então eu sei que se eu estou nesse ponto, preciso mudar um pouco a potência, o que me dá a possibilidade de ajustar a água também. Então, desde que você consiga ajustar os dois, você sabe que provavelmente está mais ou menos na faixa certa. Vocês vão ter que ajustar isso, pessoal. Certifiquem-se de que as placas não estejam ficando secas. Se as placas estiverem ficando secas, significa que não está voltando refluxo suficiente pela coluna. E talvez você realmente precise aumentar a potência e também a água. Para conseguir mais refluxo descendo, você não quer que suas placas fiquem inundadas. Se isso estiver acontecendo, está descendo refluxo demais e talvez você precise diminuir a potência e diminuir o refluxo e diminuir o refluxo. Condensador, a quantidade de água passando por ele e, como eu disse, ajuste de acordo com o que está acontecendo aqui no vidro. Eu posso ver que isso está ficando muito lento. Isso está lento demais para o meu gosto. Vou aumentar a potência em cerca de, sei lá, 4 ou 5%. Vamos ver o que acontece a partir daí de qualquer forma. Voltando aos cortes, e acho que tenho quase certeza de que estou começando a encontrar os corações aqui. Então vou trocar para um novo recipiente, vou ser honesto. Equipe, fazer os cortes, fazer uma destilação única assim é muito, muito, muito parecido com fazer os cortes para uma destilação em 2 potes. Acho que há algumas pequenas diferenças. Uma delas é que você tem que ter em mente que está destilando muito menos produto. Então, por que só temos uma leva de mosto na panela, em vez de 3 ou 4 levas que teriam sido destiladas e depois adicionadas ao alambique? A quantidade de produto que estamos retirando em cada momento vai ser drasticamente menor, simplesmente porque entrou menos mosto na panela. Outra coisa que você pode querer ter em mente é que dependendo de como o seu alambique está configurado, dependendo de quantas placas você está usando, você pode acabar comprimindo ou alongando cada um dos cortes também. Ou, para ser mais específico, acho que a transição entre os cortes. E o que quero dizer com isso é, se você estiver usando, por exemplo, 3 placas, e é uma destilação mais limpa, mais destilada, com graduação alcoólica mais alta do que seria em uma destilação dupla em alambique simples. Seus cortes serão feitos muito mais rápido. Então, você vai passar de cabeça para coração, não muito mais rápido, um pouco mais rápido, e se você estiver usando apenas uma placa, a destilação vai ser um pouco mais suja do que em um alambique duplo. Ainda assim, talvez essa transição possa demorar um pouco mais, fora isso, exatamente igual. Então eu já passei pelo que tenho quase certeza, que é aquele sabor falsamente limpo, e agora estou realmente começando a sentir o sabor do mosto aparecendo. Deixe-me só conferir meu raciocínio aqui. Acho que estamos bem, Então, hora de rodar nossos corações. Mas enquanto faço isso, vamos conversar sobre essa coisa de refluxo, beleza? Como eu disse antes, estamos usando essas placas para criar mais ação de refluxo no nosso alambique, o que vai basicamente aumentar o teor alcoólico. Esse é o objetivo de usar essas placas. Quando fazemos uma destilação dupla em alambique, basicamente temos 2 passagens, ou seja, 2 destilações, para passar de, sei lá, 9, 12% até, mais uma vez, algo em torno de 70% a, não sei, talvez 85% em média. Não vamos conseguir fazer isso com apenas uma destilação sem a ajuda do refluxo. Então, o que está acontecendo aqui? O vapor está subindo por essa coluna, atingindo o condensador de refluxo e sendo enviado de volta como líquido. Como falamos antes, tudo o que essas placas de bolhas fazem é forçar a interação do vapor que sobe com o líquido que desce, fazendo com que eles borbulhem juntos.
O vapor que sobe tende a agarrar e extrair os componentes mais leves, os mais voláteis, os componentes com menor ponto de ebulição do líquido e levá-los para cima da coluna. Enquanto o líquido que desce tende a agarrar os componentes mais pesados, menos voláteis e de menor ponto de ebulição do vapor e levá-los de volta para baixo do alambique. Tudo isso significa que estamos basicamente conseguindo uma pequena destilação extra em cada uma dessas etapas. O vapor que chega aqui não está sendo completamente condensado nem redestilado. Então, cada nível de chapéu de bolha ou prato de bolha não é tão eficiente quanto uma destilação completa em alambique. Eu uso 2 placas porque acho que chega bem perto, talvez até um pouco mais limpo do que uma destilação dupla em alambique. Se você quiser usar 3 ou quiser usar uma, fica totalmente a seu critério. Achei que essa seria a melhor introdução ao reflux para essa série de destiladores, porque sim, nós vamos usá-lo. Sim, precisamos entender os diferentes componentes, precisamos entender o condensador de refluxo, precisamos entender como o vapor e o líquido interagem entre si. Não estamos tentando nada maluco na produção. E, sinceramente, ao operar um alambique como este, se você errar um pouco na velocidade de retirada, ou se as bandejas não estiverem totalmente carregadas, ou algo assim, isso não tem um grande efeito no produto final. Porque a diferença entre 95% e tipo 92% no caso da vodka pode ser bem intensa, mas a diferença entre, sabe, tipo 89% e 87% para um whisky como este, na minha opinião, não faz tanta diferença assim. Vai ter mais alguns vídeos nessa série entrando mais a fundo em como ajustar toda essa questão do refluxo. Achei que, por enquanto, é uma ótima chance de apresentar o equipamento a vocês. Muitos devem estar se perguntando agora se eu posso, basicamente, fazer a mesma coisa que uma destilação dupla em alambique. Em uma só rodada, por que eu teria o trabalho de fazer destilações de stripping se eu poderia simplesmente fazer isso? Você está certo, há um fundo de verdade nisso, mas existem algumas desvantagens nisso. Primeiro, é muito mais complexo. É muito mais difícil configurar isso, é muito mais difícil monitorar. Você realmente precisa operar o alambique e ficar muito mais atento. Se alguém entrar e tomar banho ou der descarga, sua razão de refluxo pode mudar completamente. E você meio que precisa estar lá, realmente operando o tempo todo, diferente de... Não deixe um alambique funcionando sozinho, obviamente, mas na destilação dupla em alambique, eu posso estar no galpão, sempre à vista do alambique. Mas trabalhando em outro projeto, por exemplo, o outro lado negativo é que você simplesmente não consegue tirar tanto produto disso. Literalmente, vai ser tipo 1/3 ou 1/4 do volume total que você conseguiria tirar. Fazendo 3 ou 4 destilações de stripping e depois uma destilação dupla em alambique. Algumas pessoas dizem que dá na mesma, porque você faria 3 ou 4 rodadas de qualquer jeito. Mas são 3 ou 4 rodadas fazendo cortes e controlando o alambique, dirigindo o alambique toda vez. Para mim, é muito mais esforço, parece muito mais eficiente e fácil desse jeito, especialmente se você está tentando ganhar volume. Para encher um barril ou algo assim, por exemplo, é melhor fazer apenas as destilações de stripping e uma destilação final. Onde isso realmente se destaca, na minha opinião, é quando você é obrigado ou gostaria de fazer um lote menor de alguma coisa. Ao fazer destilação dupla em alambique, é necessário preparar um mosto. Esse mosto deve ser pelo menos 2 vezes, idealmente 3 vezes, o tamanho do que cabe no alambique, podendo até ser 4 vezes esse tamanho. Mais uma vez, isso é ótimo se você está tentando encher um barril, mas se você tem espaço limitado, se tem pouco espaço para fermentadores, se tem poucos ingredientes, se por qualquer motivo você quiser fazer 30 litros de mosto em vez de 90 ou até mesmo 150 litros de mosto. Para um alambique desse tamanho, uma destilação única é uma ótima opção. Tudo certo, pessoal, tenho 2 amostras aqui destilado, o destilado que fiz hoje com a destilação única, aqui. Vamos comparar com a versão destilada 2 vezes que fiz há algum tempo no vídeo da dupla destilação em alambique. Engraçado que ambos foram ajustados para 40% de teor alcoólico. Vamos dar uma experimentada. Beleza?
Duas diferenças principais que eu consigo perceber aqui não são super óbvias, mas são aparentes para mim. Uma é que a versão destilada de uma vez só é um pouco mais leve, bem levemente mais leve na sensação na boca e no sabor do grão que aparece. A segunda é que ela é, na verdade, mais frutada e meio que frutada, vibrante, especialmente no aroma. Eu consigo perceber isso. Acho que há um bom motivo para ambos. Um é, como eu disse, acho que duas placas são um pouco mais limpas do que a destilação dupla em alambique. E número 2, pode ser a diferença na destilação ou pode ser isso. O mosto ficou descansando por mais 2 ou 3 dias para azedar. Só um pouquinho entre esses, essa foi minha culpa. Eu realmente não tinha pensado em fazer uma comparação AB entre os dois, não tenho certeza. Me diga o que você acha sobre o motivo. Esse pode ser um pouco mais frutado, mesmo com duas placas. Então é isso, pessoal. Espero que isso tenha mostrado o que é destilação única, quando usá-la, e uma breve introdução ao refluxo. Como disse, vamos detalhar isso no vídeo de vodka. Nos vemos na próxima. Continuem buscando a perfeição. Até mais!